Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Espero que todos estejam bem e para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Continuando a nossa aula passada, eu quero dizer a respeito de algumas propriedades do perispírito. A primeira delas é a luminosidade, como eu já havia dito. Quanto mais evoluído, mais luz tem. Quanto menos evoluído, mais opaco, sem brilho, sem luz, também fica o espírito, né? O seu perispírito. Isso nos diz o seguinte, né? A luminosidade é como se fosse o farol que o espírito tem. Daí aquela expressão de que a gente diz assim, aquele espírito ele está nas trevas, ele está na obscuridade. É mais ou menos isso mesmo, porque se eu não tenho luz, eu não consigo iluminar o que está à minha volta. Então eu estou em trevas, eu estou em sombras. Se eu tenho luz, a minha luz se expande e eu ilumino, é como um farol para mim. E eu deixo de estar nas trevas, nas sombras. É mais ou menos essa analogia que a gente faz. E temos muitas passagens para verificarmos isso. Eu vou citar duas. Uma está em Atos dos Apóstolos, quando Saulo está na estrada de Damasco. Ele estava indo para Damasco. Saulo era aquele perseguidor, né, dos cristãos. E ele de repente ele tem uma visão e ele vê Jesus. Mas é uma claridade tão grande, é uma luz tão intensa que ele se assusta, cai do cavalo em que ele estava e fica cego. Jesus tem uma luz muito grande. De todos os espíritos que já passaram aqui pela terra, o mais perfeito é Jesus, tanto que ele é o governador da terra. Quando a terra foi criada, Jesus já era o Cristo. Nós vamos falar sobre isso também mais para frente. E tem também no Monte Tabor. Jesus, ele chama, isso está relatado em Mateus, e Jesus, ele chama João, Pedro e Tiago para irem ao monte. Eles sobem um monte, o Monte Tabor, e quando eles chegam no topo do monte, Jesus se transfigura, as suas vestes ficam brancas como a luz e o seu rosto resplandecente como o sol. Já imaginou? Um rosto resplandecente como o sol. Olha a luminosidade que Jesus tinha e tem, né? Então, só para deixar claro, né, o que eu falei na aula passada, onde a gente encontra isso de que a luz é muito forte ou muito fraca, tem nessas passagens. Outra característica, outra propriedade do perispírito é a densidade. Também já falei na aula passada que quanto mais evoluído o espírito, menos peso ele tem. Quanto menos evoluído, mais peso ele tem. Isso é importantíssimo, por exemplo, na hora da nossa morte. Porque nós perdemos o nosso corpo físico e aí para onde vai esse espírito com o perispírito? Vai depender de nós mesmos, do peso que o nosso corpo tem. Então, se ele é pesado, ele fica por aqui. Se ele é leve, ele se eleva nas alturas, certo? Eu vou ler para vocês o que está escrito em Entre a Terra e o Céu. É um dos livros também daquela série André Luiz. E ele diz o seguinte: nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Então, André Luiz não deixa dúvida, né? De acordo com o seu estado mental, de acordo com a sua evolução, você vai ter um peso e esse peso é que vai determinar qual região você vai habitar depois que você perdeu o corpo físico. E Emmanuel também fala a respeito disso naquele livro Roteiro,
ainda naquele capítulo 6 que eu falei da aula passada, ele diz o seguinte: o perispírito obedece a leis de gravidade no plano a que se afina. Se ele obedece a leis de gravidade, é porque ele tem peso. Se ele não tivesse peso, ele não sofreria a ação da gravidade. Ou seja, não deixa de apresentar um certo peso. E sendo matéria, ainda que tênue, submete-se aos princípios gravitacionais no meio em que se situa. Entende-se então como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos, quer dizer, preso por conta do seu peso. Já falei que às vezes ele é tão materializado que ele nem percebe que morreu, né, que perdeu o corpo físico. Então ele fica se sentindo chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído para níveis superiores, condizentes com a sua condição mental, a dizer, moral. Então, de acordo com a sua moralidade, vai ser determinado qual região que ele vai estar. Então, seu peso específico, obedecendo a lei de gravitação, atraí-lo-á aos abismos, ou lançá-lo-á, qual chispa, por sua ligeireza, aos ares. E ele passará rapidamente às regiões luminosas, fluídicas, etéreas. Então, quando nós morremos, que perdemos o nosso corpo físico, não é Deus que vai determinar, ó, esse vai para lá, esse vai para cá. E também não é o acaso que vai determinar. O que vai determinar é a nossa conduta. Somos nós mesmos que vamos determinar o nosso destino após a morte. Portanto, é por isso que é muito importante nós termos uma conduta o mais digna possível aqui nesse planeta, enquanto vivos, para podermos habitar regiões melhores depois que desencarnarmos, né? Que o nosso objetivo é esse mesmo, evoluir. Então, o quanto antes fizermos isso, melhor para nós, menos sofrimentos vamos também encontrando pela frente. E uma outra propriedade é a plasticidade. A plasticidade, eu também já falei um pouquinho, ela é coordenada pela mente, a ponto de dizer que o perispírito é o espelho da mente, ou seja, ele reflete aquilo que a mente pensa. Tamanha é a plasticidade do perispírito que basta um pensamento para mudarmos a nossa forma. Então, por isso que muitas vezes, depois que uma pessoa, por exemplo, desencarna, né? Aí quem ficou aqui sonha com essa pessoa. Eu já escutei muitos relatos assim, né? E a pessoa diz assim, nossa, mas eu sonhei com meu marido, né? Ele desencarnou, eu sonhei com ele, mas ele está muito mais jovem. Claro que ele está mais jovem, né? Ele perdeu o corpo físico, que o corpo físico é uma prisão para nós. E ele é muito mais pesado, inclusive, né? Então, quando o espírito, com o perispírito, sai pelo fenômeno da morte, naturalmente ele vai se sentir mais leve do que quando no corpo físico, principalmente se ele era velhinho, né? Que ele já tinha dificuldade para andar, ele já tinha muitas dificuldades de locomoção, dificuldade para tudo. De repente ele perde esse corpo físico que está limitando ele se sente livre, ele se sente leve, ele se sente então mais jovem. Ele se sentindo mais jovem, a aparência dele se torna mais jovem. É por conta da plasticidade do perispírito. E também o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa já pode estar no plano espiritual há mais tempo, com outra forma, né, com outra aparência, no entanto, ele quer se fazer visível para alguém que está aqui, vivo. A pessoa tem a vidência, né, senão também não é possível. E aí então ele envelhece, porque ele quer que a pessoa tenha certeza de que é ele. Então ele vai se apresentar para a pessoa da mesma forma quando ele desencarnou. Muitas vezes ele aparece até com problemas físicos. Pode ter indumentária de roupa. Eu vi a minha filha, por exemplo, ou a minha mãe que desencarnou e ela estava com o vestidinho que ela estava quando do dia da sua morte, por exemplo, né? Ela não está usando aquele vestidinho.
mas ela plasma, quer dizer, ela mentaliza para que o vestidinho fique nela, para que a pessoa que está vendo tenha a certeza de que é. Muitas vezes, até objetos. Por exemplo, alguém que fumava cachimbo, né? Tinha característica, nossa, aquela pessoa tinha cada cachimbo lindo, fumava muito cachimbo, ficou conhecido por fumar cachimbo. Vai aparecer com cachimbo. Ou então com um chapéu, ou com uma bengala. São coisas assim que o espírito plasma com muita facilidade para que quem está vendo possa acreditar que realmente está em contato com aquele a quem ama, a quem gosta e que sente saudade. Mas uma coisa é muito importante dizer, porque para você ter esse controle de plasticidade, você tem que ter uma capacidade intelectual grande e um desenvolvimento da vontade grande também. Mas não precisa ter moralidade. Tem muitas pessoas muito inteligentes e que não têm moralidade. Então, a plasticidade não depende disso. E é justamente por isso que muitas vezes a pessoa vai ver um espírito e fica chocado com a aparência dele. Porque ele plasmou aquilo. Mas ele não consegue, por exemplo, fazer alguma coisa no seu perispírito que não está de acordo com a sua evolução. Então eu quero dizer o seguinte: para se fazer, para atuar na plasticidade do perispírito, não precisa ter moralidade, qualquer um pode fazer. Mas os espíritos inferiores têm um limite para isso, ele não consegue fazer tudo o que ele quer. Por exemplo, ele não consegue colocar a luz em si próprio, porque ele não tem a luz, então ele não consegue colocar luz. Um espírito trevoso, por exemplo, jamais vai conseguir ficar resplandecente, ficar com luz, brilhar, nunca, jamais isso. Então, não depende da moralidade, embora tenha um limite muito severo em relação a isso. No livro Roteiro, Emmanuel vai dizer o seguinte: o crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Ele está dizendo, então, a capacidade de mentalizar e modificar esse perispírito pode fazer parte de mentes perversas, pessoas muito más. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, ou seja, falanges, grande quantidade de espíritos que já se libertaram do corpo físico pela morte, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Eles podem, por exemplo, se transformar em pequenos monstros, e aí perturba a pessoa que está vendo, a pessoa que tem evidência, por exemplo. Vai ver um monstro, vai ver algo ruim de se ver, um aspecto lamentável, que causa espanto, causa horror, causa até medo, né? Ele pode sim, e muitas vezes faz. Para quê? Para perturbar, justamente. Para ocasionar perturbação, confusão, para deixar a pessoa com muito medo. Então, eles podem sim. Que é o que nós acabamos de falar. Contudo, olha só, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo, que é o que eu falei para vocês. Tem um limite. Ele não consegue, por exemplo, colocar luz em si próprio. Nem mesmo colocar uma fisionomia serena, uma fisionomia tranquila, porque ele não é. Então ele não consegue. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências pretéritas e atuais. Ou seja, com a sua realidade íntima, né? Então, agora, o contrário é verdadeiro. Nós temos relatos, por exemplo, do livro Mensageiros, que é o segundo da série André Luiz. Eles vêm, espíritos socorristas, eles vêm até aqui o plano terrestre para socorro, para tarefas que eles têm que realizar. E quando eles passam por regiões em que tem espíritos ali inferiores, eles diminuem a própria luz.
eles apagam a própria luz. Então, o espírito superior, ele consegue qualquer coisa. E eles apagam a sua própria luz justamente para não criar confusão, não criar assim preocupação por parte daqueles espíritos inferiores ou rebeldia. É por isso que eles apagam, e também para não se mostrar muito superior àqueles que estão no sofrimento. Agora, tem uma coisa também que é necessário falar. Pode acontecer um desequilíbrio tão grande no espírito, que ele perde a sua forma perispiritual. É impressionante, mas pode acontecer. É o que nós chamamos de ovoides. O espírito fica como um ovoide sem forma definida. Sua forma perispiritual regride a tal ponto que ele perde. Ele fica como um ovoide mesmo. Quer dizer, ovoide é formato de ovo, né? Mas isto, eu não vou entrar em detalhes, a gente está muito no começo do curso para entrar em detalhes sobre isso, mas quem quiser, tem no livro Evolução em Dois Mundos. Tem um capítulo lá que é Parasitas Ovoides. Quem quiser pode ir lá pesquisar, tem outros livros também que falam sobre isso. Eu só acho que agora não é o momento de eu falar sobre isso. Apenas que vocês saibam que isso pode acontecer, mas também não é para sempre, nada é para sempre. Vai chegar um momento em que esse espírito, ele vai ter que reencarnar, embora em situações muito dolorosas, porque ele vai ter que fazer um recondicionamento, né, da sua mente. Ele vai ter que passar por um processo de cura que geralmente é bem doloroso, tá? Mas só para vocês saberem que isso pode acontecer. É um caso extremo, mas pode acontecer. Uma coisa também interessante é assim, como o espírito, ele, de acordo com a sua mente, ele vai ter determinadas aparências. Se um espírito, por exemplo, morre num acidente e ele não tem conhecimento e nem tem evolução suficiente para isso, ele pode ficar no mundo espiritual com aquele problema do seu acidente. Tanto que muitas vezes espíritos são levados até centros espíritas em reuniões mediúnicas. O médium recebe esse espírito e o dirigente, o orientador espiritual, o orientador encarnado, né, vivo, que vai conversar com esse espírito, faz com que ele consiga perceber que ele já está no plano espiritual, que ele não precisa mais ter essas dores, não precisa mais ter esses problemas físicos. E a hora que o espírito consegue, de fato, perceber que morreu, que está no plano espiritual, muitas vezes cessa na hora os seus problemas físicos, as suas dores, ou pelo menos ele dá uma relaxada grande. Equipe socorrista leva esse espírito para alguma região, algum local, às vezes até mesmo ali no centro espírita, ele fica ali, embora no plano espiritual, para ser cuidado, para ser amparado, para poder se curar. Mas acontece muito isso, de chegar no centro espírita dessa forma. Outra coisa que pode acontecer também é o espírito ele estar tão inferiorizado que ele vai parecer como se fosse um animal. Então ele pode ter uma feição, por exemplo, de lobo, ele pode ter garras nas mãos, ele pode ter pelos pelo seu corpo, porque ele está numa situação muito, muito, muito inferior, e ele então, como a mente dele está muito inferiorizada, ele está como tão materializado que parece, e tão inferiorizado que parece um animal, que ele de fato se coloca com a aparência de um animal. E outra coisa também que pode acontecer é um espírito inferior hipnotizar outro espírito, e através de uma hipnose ele faz com que aquele espírito sente que é um animal.
então ele vai também ter o aspecto de um animal. E ele chega mesmo, muitas vezes, no centro espírita para ser socorrido. O médium recebe esse espírito e o espírito está mesmo ali com garras nas mãos, com pelo, com aparência de animal. Muitas vezes não consegue nem falar, porque o animal não fala, então ele também não consegue falar direito. Então tem que fazer um trabalho bem intenso ali, muito amor, para que aquele espírito possa reverter esse quadro. Porque, como eu disse, nada é para sempre. Uma hora ele tem a possibilidade, o merecimento da cura, principalmente se ele quiser, né? Quando o espírito quer alguma coisa, facilita muito a conquista daquilo que ele quer. É importante dizer também que isso não se trata de retrocesso, não é uma involução, porque involução não existe. Nós, como espíritos, ou nós estacionamos ou evoluímos, nunca regredimos. Então isso é apenas algo momentâneo que o espírito, por conta de sua mente, se mostrou como se fosse um animal, mas não é um animal. Ele é pessoa, ele é espírito, de gente, de humano. Ele só está com a aparência, mas ele não é, porque não regride, né? Essa história, por exemplo, de que a pessoa vai reencarnar como cachorro, não, isso é balela, não é verdade. Não regredimos, né? E na escala evolutiva o cachorro está inferior a nós, por mais que gostemos dele, que a gente goste, que a gente tenha amor pelo bichinho, ele está numa escala evolutiva inferior. E a gente não volta, certeza absoluta, tá? Não existe isso. Bom, vamos ver o que Allan Kardec fala no livro A Gênese. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então a gente manipula os fluidos espirituais com o nosso pensamento, com a nossa vontade. Isso, inclusive, vou falar mais para frente, nos casos de doença física, o nosso pensamento também pode interferir, tá? Ou para cura ou para morte até, certo? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. A gente não tem noção do poder do nosso pensamento, é muito grande. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. É como aquela pessoa, né, que levanta, tá sempre de mau humor, tá sempre depressivo, tá sempre só pensando bobagem, só pensando porcaria, só pensando em doença, só pensando em negatividade. Ela acaba ficando num estado vibratório mais baixo, por conta dos seus pensamentos, embora não de forma consciente, é inconsciente, né? Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera, né? Eu posso pensar numa música e essa música, ela repercute na atmosfera. É assim, por exemplo, que o espírito se faz visível no encarnado que possui a vista psíquica, que tem a possibilidade de ver, né? A vidência, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o conheceu, embora haja ele tido depois dessa época muitas encarnações. O Emmanuel, por exemplo, que é o orientador do Chico Xavier, o mentor do Chico, nós sabemos que ele foi Públio Lentulus, né, um senador romano, e ele, depois disso, ele teve muitas outras reencarnações, mas, no entanto, ele se apresenta para o Chico como um senador romano, porque aquela encarnação marcou profundamente a sua alma. Então ele prefere ficar com essa aparência. Eu vou falar um dia sobre ele, vou falar para vocês de todas as reencarnações que ele teve, até anteriores dele ser o senador romano, mas só para mostrar que realmente é possível, mas isso porque ele já é um espírito superior, então ele consegue escolher a aparência que ele quer, né? Em Obras Póstumas, Kardec fala o seguinte: é assim que, embora como espírito, nenhuma enfermidade corpórea lhe reste. Ele se mostrará estropiado, coxo, ferido, com cicatrizes,
se isso for necessário, ele comprovar a identidade. Então, depois que morremos, as nossas enfermidades cessam. Mas se eu quero me apresentar para uma pessoa e quero que ela tenha certeza que sou eu, se eu tinha algum defeito, eu vou mostrar esse defeito para ela ter certeza que sou eu. O mesmo se observa em relação ao traje, também aos acessórios. Já falei sobre isso, né? O caso do chapéuzinho, dei o exemplo também do cachimbo, bengala, né? Eles usam. Mas é importante ter em mente que a figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial. E por vezes ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios porque passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade, isto é, julgam-se quais aparecem o que é para eles um castigo. Então, por mais que um espírito inferior tenha poder sobre a plasticidade, né, com seu controle mental, ele tem um limite, ele não vai conseguir colocar em sua feição uma afeição nobre, uma afeição calma, tranquila, singela. Não vai conseguir, porque ele não atingiu ainda esse degrau evolutivo, certo? Acho que já falei bastante sobre essas três características, essas três propriedades. Iria falar mais uma, mas o tempo não dá, né? Já são 26 minutos, então não dá. Então fica para a próxima aula, tá bom? Uma excelente semana para todos vocês. Que Deus abençoe todos nós. Que Deus abençoe a todas as pessoas desse planeta Terra, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos ter aquela vontade firme de nos melhorar. É por isso que muitas pessoas nem gostam muito do espiritismo, que começa a falar muito de reforma íntima, a pessoa fala assim, isso não é para mim não. Vamos fazer esforço, vale a pena, é para isso que estamos aqui. Nós não viemos nesse planeta para excursão, nós não viemos para brincadeira, não viemos para passear. Embora, claro, o passeio é importante, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós viemos para esse planeta com um objetivo muito sério. E nós não podemos voltar para o mundo espiritual sem termos conseguido alguma evolução da nossa parte. Nós estamos aqui para nos melhorarmos e temos que fazer todos os esforços para conseguirmos isso. Não importa que demore. Muitas vezes a gente fala assim, quero me melhorar nessa questão. Mas mal acabei de falar, já estou caindo. Não importa, né? Peça perdão a Deus, peça perdão a você mesmo pela sua fraqueza, mas levanta, sacode a poeira, começa de novo, sabendo que amanhã cai de novo, mas não importa, faz esse esforço, porque de tanto cair, de tanto se esforçar, chega uma hora que você vence. E vence para sempre, porque uma vez conquistado, nunca mais é perdido. Então que nós possamos ter essa força necessária, essa coragem necessária para vencermos as nossas más inclinações. Que temos. Muitas vezes nem conseguimos perceber, não conseguimos enxergar, mas temos. Então vamos fazer bastante reflexão, vamos fazer vamos pensar bastante mesmo, verificar os nossos atos, as nossas palavras, para irmos nos melhorando. É para isso que nós estamos aqui. Então, eu desejo do fundo do meu coração que todos nós possamos conseguir isso. E até quarta, se Deus quiser.